Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, um comparativo com o contexto histórico do reinado do rei Josias com o atual cenário religioso das igrejas e líderes religiosos em geral. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. O canal está rumo aos 10.000 inscritos. Colaborem aí, tá? Obrigada! Eu sempre gostei dos livros históricos da Bíblia. Eu lembro quando eu fui escolher o curso da minha primeira faculdade, eu estava em dúvida entre História e Geografia. E por gostar muito da história bíblica, o diferencial, o que fez eu decidir entre os dois cursos foi o quê? Foi a minha paixão, né, pela história da Bíblia. Então eu falei, então vou fazer história, por isso, optei por isso. Agora, de trazer esse assunto pro canal, por que que eu trouxe? Tem um tempinho aí, já quase um mês, que eu tô com a ideia fixa nessa passagem bíblica. Ideia fixa. Eu falei, então eu vou levar o assunto lá para conversar com o pessoal do canal sobre ele. Antes de entrar no ponto, no assunto propriamente dito, eu vou relembrar vocês dos antecedentes históricos. Então vamos lá. Lembrem-se dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, quando os irmãos de José o venderam para o Egito. Posteriormente, José se torna governador do Egito, aí acontece lá a fome em Canaã e os irmãos vão até o Egito buscar alimento e acabam encontrando com José. E José os convida para morar lá no Egito, e toda a família de José. Jacó também vai lá para o Egito e fica morando lá, ok. Só que o tempo passa, os anos foram passando e aí José morreu. O faraó que conhecia a família de José também morreu. Consequentemente, né, com os anos se passando, o número de integrantes da família de José cresceu muito. E aí o que aconteceu? Os próximos faraós que não conheciam a história, o acordo que fez, não permitiu que o povo saísse do Egito. Foi então aí que entra o papel de Moisés ao libertar o povo do Egito. Aí ficaram peregrinando no deserto e por conta da rebeldia não conseguiram entrar na terra prometida, exceto Caleb, Josué e aquelas pessoas abaixo dos 20 anos. Ok. Aí essa turma entrou em Canaã, na terra prometida. O tempo foi passando e não tinha um rei. Quem que governava, quem que liderava o povo de Israel? Eram os juízes. Isso, o povo de Israel. Nas nações, nas demais nações, tinham reis, né? Cada nação tinha o seu rei. E o povo de Israel chegou no profeta Samuel, que era uma espécie de juiz, e disse que queria ter o sistema monárquico também como as outras nações. Samuel não gostou muito não, ficou meio desapontado, irritado e levou o caso a Deus. E Deus falou o que para Samuel? Samuel, faz conforme eles querem. Não é a você que eles rejeitaram, e sim a mim. Foi depois disso que surgiu o reino de Israel. Inicialmente unificado. Primeiro o rei Saul, depois Davi, depois Salomão. Salomão agiu de uma maneira que desagradou o povo. Então, na sua morte, quando seu filho Roboão subiu ao trono, o povo foi lá ter uma conversa com ele. Roboão, é o seguinte: seu pai pegou pesado com a gente. A gente, né, gostaria que você fosse mais maleável, tudo mais. Aí o que Roboão fez? Ao invés de ouvir
conselhos dos homens idôneos, ele optou por ouvir o conselho dos colegas. E falou, não, meu pai agiu assim, eu vou agir mais pesado. Isso causou uma revolta. E aí, isso teve por consequência a divisão do reino. Então, ficou dividido assim, reino do norte, chamado Reino de Israel, com 10 tribos, tendo Jeroboão como líder, como rei, e o Reino do Sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, Reino de Judá, com Roboão reinando. O reino de Judá teve 19 reis, e Josias foi um desses reis. Ele foi o 16º. E a Bíblia faz um comparativo desse rei com Davi. E Davi é considerado homem segundo o coração de Deus. Então ele teve um perfil semelhante ao do rei Davi, do rei Ezequias. Ele não fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Diferente do seu pai Amon, que fez tudo aquilo que Deus não se agradava. Diferente do seu avô Manassés. Claro que Manassés no final da vida se arrependeu, Deus o perdoou, mas ele fez atrocidades pior do que Jeroboão, e Deus ficou muito irritado com isso. Já Josias não. Engraçado, né? O pai e o avô agiu daquela maneira e ele teve uma postura diferente. É interessante, de se refletir, né? Que essa influência dos seus antecedentes não influenciou na sua postura, no seu comportamento. Josias então foi um dos melhores reis que Judá teve e ele foi responsável pela maior reforma religiosa ali no povo de Israel. Josias subiu ao trono com apenas 8 anos de idade, porque o seu pai, o rei Amon, ele morreu precocemente, vítima de uma conspiração de seus próprios oficiais. Então, diante disso, o rei Josias subiu ao trono, claro que ele tinha assessores ali para auxiliarem, né, no reinado, que ele era apenas uma criança, e ele então foi considerado um dos melhores reis. Ele reinou por 31 anos em Judá e morreu aos 39 anos de idade. Mais pra frente eu vou comentar o porquê dessa morte precoce. 8 anos depois que ele já estava no poder, quando ele tinha uns 16 anos, o que ele fez? Ele começou a buscar a Deus. É incrível isso, como eu já falei, né? Tendo um pai, né, como ele teve, um avô, ele com 16 anos começou a buscar a Deus. Quando ele tinha uns 20 anos, ele começou a purificar Jerusalém e Judá. Jerusalém é a capital, né, de todo o Judá. Ele começou a purificar, começou a destruir os altares pagãos. Incrível isso. Quando o rei Josias estava com 26 anos, ele nomeou um governador e um secretário. Para quê? Para restaurarem o templo. Então, o governador era o sacerdote, o sumo sacerdote Euquias, e o seu secretário, Safã. Numa certa ocasião, quando o sumo sacerdote Euquias estava recolhendo a prata lá no templo, ele encontrou um livro. E quando ele observou bem, ele percebeu que era o livro da lei. E Euquias, então, entregou o livro para Safã, secretário do rei Josias, que por sua vez levou o livro até a presença do rei Josias e leu para o rei em voz alta. Surpreendente foi a reação do rei Josias. Por que surpreendente? Por que eu digo isso? Porque ele foi um dos melhores reis, ele não desagradou a Deus. E mesmo assim, quando ele ouviu o teor do livro da lei, ele rasgou as vestes dele, ele se humilhou, ele chorou, ele falou para o sumo sacerdote, para Safã, e até o templo com mais outros funcionários, para orarem a Deus por ele e pelo povo de Judá. Não satisfeito, o rei ainda quis que fossem consultar uma profetisa chamada Ulda. E chegando lá, ela ficou sabendo, né, o que levou eles até ali, e ela disse assim, transmitiu a mensagem de Deus. Veja bem, por conta
do rei ter se humilhado, ter se entristecido, ter chorado, eu pouparei o rei, isso foi a mensagem de Deus, de presenciar a destruição do povo de Judá. Então, essa destruição ocorrerá, mas após a morte dele, por conta da atitude de se humilhar após conhecer o conteúdo do livro da lei. E o que o rei Josias fez? Convocou uma reunião e nessa reunião estavam presentes também todas as grandes autoridades de Judá. Então as autoridades e o povo. Na frente do povo dessas autoridades, o rei Josias se comprometeu a seguir todos os ensinamentos do livro da lei e exigiu que o povo também prometesse cumprir todos os mandamentos da lei. E o povo prometeu, e durante todo esse período de vida do rei Josias, o povo cumpriu a promessa. O rei Josias convocou sacerdotes levitas e ordenou que eles organizassem a festa da Páscoa conforme instruções contidas no livro da lei. E assim foi feito. Vocês acreditam que desde o tempo do profeta Samuel, não ocorreu nenhuma Páscoa semelhante à celebração organizada pelo rei Josias? Vale lembrar que depois da época ali do contexto do profeta Samuel, teve o reino unificado com 3 reis e o reino dividido com 15 reis. Pensem comigo, quantos anos, ficou sem ter uma celebração de Páscoa. E como se deu a morte do rei Josias precocemente aos 39 anos de idade? Aconteceu assim. O rei Neco, um rei pagão do Egito, estava combatendo, estava em guerra contra os assírios. Aí o que o rei Josias fez? Convocou lá o exército dele e foi combater o rei Neco. O rei Neco, por sua vez, mandou uma mensagem para o rei Josias de Judá. Rei Josias, eu não tenho problema com você, meu problema não é com você, meu problema é com os assírios, eu não quero guerra com você, me deixe em paz. O rei Neco, um rei pagão, disse para o rei Josias para ele não se intrometer com Deus, caso contrário ele seria destruído. O rei Josias não escutou, não deu ouvido. Eu imagino, é um rei pagão lá do Egito, eu vou escutá-lo? Pois ele não voltou atrás, o rei Josias, e juntamente com o seu exército, enfrentou o exército do Egito, do rei Neco. Inclusive, ele tirou as suas vestes reais, se descaracterizou, para passar por uma pessoa comum, como mais um soldado, e enfrentou, o exército dos egípcios. E a consequência disso é que ele foi ferido por flecheiros egípcios. Ele ficou muito ferido, foi levado por seus oficiais para Jerusalém, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 39 anos de idade. Eu gostaria de comentar com vocês, fazer um comparativo de alguns pontos dessa história com a realidade da religião hoje. Por exemplo, o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias. O sumo sacerdote, ele era o responsável, era o chefe dos sacerdotes. Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. Ele era responsável por legislar, por julgar. As funções de um sumo sacerdote eram elevadíssimas, importantíssimas. E o que ele estava fazendo? No livro de 2 Reis, 22, 23, 2 Crônicas, 34 e 35, ele foi encontrado contando as pratas. E vale lembrar que foi nesse contexto que ele encontrou o livro da lei.
Que o sumo sacerdote, aliás, no que as funções, as ações do sumo sacerdote Ilquias estavam fundamentadas, sendo que até aquele momento o livro da lei estava guardado, estava em desuso no templo. No que estava baseada? Faz-me lembrar de pastores que, ao invés de estar dedicados ao ensino, à pregação da palavra, estão mais preocupados em contar a prata. Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui com vocês quanto ao sumo sacerdote Ilquias foi a atitude que ele teve ao encontrar o livro da lei. Ele pegou o livro da lei, tanto em Reis quanto em Crônicas não aparece nenhuma passagem dizendo que ele leu, e sim que ele pegou e passou para Safã levar para o rei Josias. Uma diferença. E junto, ó, pensa, na mesma medida, junto com o livro da lei, que ele pediu para Safã entregar para o rei Josias, ele mandou o relatório lá das pratas. Não teve uma surpresa, um interesse da parte do sumo sacerdote em ler o livro da lei. Se ele não se utilizava do livro da lei para fundamentar as suas ações, no que as suas ações eram fundamentadas? Provavelmente na oralidade, no que ele sabia de Deus, por intermédio do que seus antepassados falavam. Ou também as suas funções eram movidas por veneta. Tinha uma ideia, fazia. Ou movido também por interesses próprios. Daí a importância das nossas ações serem norteadas, fundamentadas na palavra de Deus. Infelizmente, trazendo para os nossos dias atuais, a gente encontra muitos pastores que estão exercendo suas funções não fundamentadas na palavra de Deus. Como você afirma isso, Silvana? É fácil. É só você acompanhar. Tem pastores que entra ano, sai ano, ele não passa pelas grandes doutrinas do Evangelho. São palavras fragmentadas, uns testemunhos, autoajuda. Então, um crente novo, se não buscar fora as principais doutrinas bíblicas, de um ano ele não escuta. Não tem ensinos, estudos bíblicos. Quando não, é uma igreja que recebe muitos pregadores de fora, cada um apresentando o seu viés interpretativo, muitas vezes confundindo ainda mais a mente dos fiéis. Ainda falando sobre o sumo sacerdote estar contando as pratas, eu lembro daquele versículo que a gente não consegue agradar a dois senhores, que inevitavelmente a gente vai entristecer um deles. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Levando esse versículo para aquele contexto de governo eclesiástico, eu defendo muito o governo eclesiástico presbiterial nessa questão de pastorado, da função pastoral. Por quê? Lá na igreja presbiteriana, o pastor, no caso o presbítero, é o presbítero docente. Ele cuida apenas tão somente do ensino, da pregação, da exposição bíblica. As questões administrativas, financeiras, é obrigação, é atribuição, é função do diácono. Se dedicar apenas à função pastoral estritamente, com preparação de sermão, aconselhamento, visitas, isso é muita coisa. Então, por isso que é difícil de aceitar, né, de acreditar que uma pessoa faz um bom trabalho acumulando cargo. É um pastor, tem cargos administrativos, muitas vezes não só mais um cargo. Tem muitos que acumulam vários cargos políticos. É bíblico. Não dá para agradar a dois senhores.
você não está fazendo um bom trabalho. E o povo, tá como Jesus disse lá em Mateus, ficou com pena, porque estão desgarrados como ovelhas que não têm pastores. Ok, Silvana, mas alguém precisa ocupar essas funções administrativas. Tudo bem, você quer acumular cargo? Ok, acumule, mas delegue. Organize departamentos com pessoas idôneas, preparadas, especializadas, como, por exemplo, um departamento estruturado de visita aos membros enfermos que estão passando por problemas, luto. Um departamento de aconselhamento bíblico, com pessoas especializadas, confiáveis. O que não pode é deixar o povo dessa maneira. O que não dá é você dedicar 10% do seu tempo ao pastorado da igreja e 90% a funções administrativas, políticas, entre outras. Veja bem, Josias, um rei destacado se comparado com os demais devido à sua conduta, boa conduta, quando teve contato ao teor do livro da lei, ficou impactado. Ou seja, ele percebeu que ele estava em falta. Isso me faz lembrar, observar, que muitas vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo. Mas o nosso referencial é a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a gente está em falta. Percebe nossa deficiência. Eu me lembro que em 2005, deu uma vontade de ler a Bíblia. Até lembro da Bíblia, era uma bege pequenininha. Comecei a ler. Para quê, irmãos? Como bem diz Salomão, parece que quando a gente é ignorante, a gente é mais feliz. Quanto mais você sabe, mais você sofre. Depois que eu li a Bíblia, depois que eu terminei de ler a Bíblia, eu percebi. Tanto quando eu passava pelo reinado do rei Josias, todas as vezes que eu li essa passagem, eu percebi que meio que eu tive a mesma reação dele quando eu li a Bíblia. Eu tive um choque de realidade. Por quê, Silvana? Eu era hiperativa nos trabalhos da igreja. Incansável. Parecia Marta, irmã de Lázaro. E ainda me incomodava com as pessoas que não faziam muito. E aí quando eu passei em primeiro, Isaías capítulo 1, Deus falando que estava farto daquele monte de festa. Festa da lua, festa disso, festa daquilo. Ele estava cansado. Quem que requereu isso deles? Quando eu cheguei lá na passagem de Lázaro, de Marta e Maria, está atribulada com tanta coisa, sendo que a principal é estar aos pés de Jesus, como Maria aprendendo dele. Silvana, então você está querendo dizer que não é para a gente fazer mais nada da igreja? Quem que vai fazer então? Não é isso que eu estou falando. Você pode fazer muitas coisas. Mas o que você precisa saber é ser sincero com a sua motivação. O que está levando você a ser hiperativo na igreja? É a propagação do Evangelho de Cristo? Ou a gente está falando do seu ego? Porque pentecostalismo, Assembleia de Deus, como tem um capítulo no livro Matriz Pentecostal, Assembleia de Deus, do escritor Gedeon Alencar, a Igreja Assembleia de Deus proporcionou algo aos fiéis que em nenhum outro lugar ele teria oportunidade. Subir num púlpito, ser ouvido por pessoas. Então, muitas vezes, essa questão dá vazão, alimenta o ego das pessoas. Então, muitas vezes, elas estão motivadas incansavelmente, trabalhando, não é para a propagação do reino de Deus, e sim para suprir suas necessidades, sua autoestima. Então, quando eu falo de Marta, Maria, é para você verificar, observar as suas intenções,
As suas motivações são legítimas ou são apenas para alimentar o seu ego? A partir daquele momento que eu li a Bíblia pela primeira vez, a minha visão de mundo religioso mudou. A partir daquele ano que eu li a Bíblia, porque eu conhecia fragmentadamente, né? Eu achava interessante aquele livro, tal livro, achava que conhecia porque eu ouvia uma pessoa ministrando, escola dominical, mas tudo muito fragmentado. Quando eu peguei para ler mesmo, começo ao fim, não aquela leitura corrida, meditando, marcando, tudo certinho, fazendo comparativo, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Eu vi que eu estava equivocada e achando que eu estava fazendo a obra do Senhor. A partir daquele momento, coloquei o pé no freio. Eu comecei a observar tudo que eu ia fazer, qual era a minha real motivação. E muitas vezes eu me peguei motivada a suprir meu próprio ego. A reação do rei Josias, ao conhecer o conteúdo do livro da lei, foi rasgar as vestes, se humilhar, se entristecer, orar a Deus, buscar mais ainda a Deus. A minha reação foi de vergonha, de surpresa, de revolta. Qual será a sua reação? Qual foi a sua reação ao conhecer o Evangelho in natura? Não o que as pessoas dizem ser o Evangelho, e sim você ir direto à fonte, você ler toda a Escritura. Qual será a sua reação? Qual foi a sua reação? Josias foi encontrado por Deus, foi poupado de ver a destruição do seu povo, porque ele se humilhou. Quer ter sua oração respondida por Deus? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus atende oração de fariseu. Deus não atende oração formal. Deus não atende qualquer oração. Todas as vezes que eu busquei a Deus em oração, mas de todo o coração e alma, Ele nunca me deixou no vácuo. Ele pode não ter respondido, feito aquilo que eu pedi, mas algum sinal em resposta, algum sinal provando que Ele me ouviu, Ele deu. Ele nunca me deixou sem resposta. Quer ter a sua oração ouvida? Busque a Deus de todo o seu coração. Por que a palavra de Deus tem que ser pregada? O povo não precisa de diversão, de autoajuda. O povo precisa de palavra de Deus. A igreja está como está, porque o livro da lei, a Bíblia, está perdida, escondida e guardada dentro da igreja. Deus não mudou, a sua palavra não mudou. Porque nossas orações não estão sendo ouvidas? Precisamos encontrar o livro poderoso. Veja o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 lados, que penetra a fundo, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejo do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus é o parâmetro, é o espelho, ela nos mostra quem somos na realidade. Não é diversão, autoajuda que vai trazer o povo à consciência. É a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. Encontre o livro.
no pós-cativeiro babilônico, lá no livro de Neemias, nós encontramos um versículo onde fala: eles leram o livro da lei de Deus, não apenas leram, interpretando-o e explicando o que a passagem que estava sendo lida queria dizer. É isso que vocês estão fazendo? Lendo o livro, interpretando e explicando a passagem que estava sendo lida, o que aquela passagem queria dizer? Sabe qual foi a consequência disso? Dessa leitura, interpretação e explicação? Todas as pessoas começaram a chorar quando ouviram o mandamento da lei. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e o livro está guardado em desuso, escondido no templo. Outro momento impactante da palavra de Deus foi no contexto do Pentecoste. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ascendido ao céu. Pedro pronuncia um sermão baseado no livro de Joel sobre o derramamento do Espírito. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os ouvintes, continuou: salvem-se dessa geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Do que Pedro falou? Autoajuda? Massageando o ego? Falando o que o povo queria ouvir? Não, foi a palavra do Senhor. Somente a palavra do Senhor vai convencer os corações dos homens. Encontre o livro do Senhor. Leia em voz alta, interprete-o, explique-o para o povo. Sabe por que é necessário fazer isso? Porque toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. O que vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo através da palavra. A palavra de Deus nos endireita e nos ajuda a fazer o que é certo, o que é correto. Mas a palavra de Deus está em desuso, está guardada no templo, na igreja. Silvana, então cada um que pegue a Bíblia e leia, veja bem, de onde partiu a iniciativa, o comprometimento de cumprir os mandamentos. Foi através da iniciativa do líder, do rei, de restaurar o templo. Foi aí que ele encontrou o livro da lei e leu para o povo e fez com que o povo prometesse cumprir, e o povo cumpriu durante todo aquele período. Foi-lhe dada uma obrigação, pastores. Pregue a palavra. Leia o livro da lei, a palavra de Deus, ensine. Explique, interprete. Somente a palavra de Deus vai convencer o homem através do Espírito Santo do pecado e do juízo. Segundo Timóteo diz que a palavra de Deus é o meio que ele utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Segundo a Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Josué 8:1, Deus aconselha Josué, o mais novo líder do povo de Israel, para que não apartasse da boca dele o livro da lei. Antes, meditasse de dia e de noite. Líder, medita de dia e de noite, ao invés de estar ocupado contando a prata. Em Salmo 1, diz que é feliz o homem que faz da lei do Senhor
a fonte de sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. E aonde está o livro? Está guardado em desuso na igreja. Josias, quando ficou sabendo do que dizia o livro da lei, ele quis saber mais. Tanto que ele enviou pessoas para consultar a profetisa Uda. Naquele contexto, eles não tinham contato direto com Deus, eles tinham intermediários. E através desses intermediários, eles conheciam a vontade de Deus. E a mensagem que o Senhor mandou através da profetisa Uda foi que Deus iria destruir o povo, sabe por quê? Por causa da idolatria. Silvana, mas nós não somos idólatras, nós não adoramos a ídolos. Sentido figurado de idolatria é amor excessivo, exagerado a alguma coisa. É o que mais a gente vê. Amor excessivo ao dinheiro, amor excessivo ao status. Deus abomina também essa idolatria. E se não nos arrependermos, Ele irá nos destruir. Não somente o povo, mas os líderes também. Bem, meus irmãos, eu trouxe para vocês então os antecedentes, tudo que aconteceu na história antes do advento, do reinado do rei Josias. Trouxe ali a biografia, os atos, as ações do rei Josias. E é impossível não fazer um comparativo com essa realidade religiosa. Impossível não comparar. Que possamos rever nossas ações. Que possamos, através da leitura da palavra de Deus, chegarmos ao arrependimento. Ainda que o rei Josias morreu precocemente, por não ter escutado a Deus, pois quem orientou era um rei pagão, ainda assim, Deus cumpriu com a promessa que fez através da profetisa Uda. Ele não viu, ele não presenciou a destruição do povo de Judá. O povo é o reflexo de seus líderes. É momento de parar tudo, rever nossas motivações, rever nossas atitudes. É momento de encontrar o livro da lei. É momento de ler em voz alta o livro da lei para o povo de Deus. É momento de explicar, interpretar o livro da lei ao povo de Deus. A quem muito é dado, muito também será cobrado. É tempo de voltar aos interesses legítimos, ao primeiro amor. E só para começar a leitura do livro da lei, das escrituras hoje, vamos começar por Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Timóteo 1:6. Mas esses mestres perderam essa ideia de ter um coração puro, mentes limpas e fé sincera. Ao invés, gastam seu tempo discutindo e falando tolices. Querem se tornar famosos como mestres da lei, quando não têm a menor ideia do que tais leis realmente nos mostram. Não tem ideia porque o livro está em desuso, guardado. Além das demais atribuições, o bispo deve ser um bom mestre das Escrituras. Bom mestre das Escrituras. Bom mestre das Escrituras. E não ter amor ao dinheiro. Ser bem conceituado entre as pessoas de fora da igreja, a fim de que o diabo não o enlace com muitas acusações e o deixem sem credibilidade para guiar o seu rebanho. Incrível, né?
quase 2000 anos. Quantos motivados pelo amor ao dinheiro? Quantos mal conceituados para com os de fora, sendo acusados pelo diabo justamente e sem nenhuma credibilidade de apacentar o povo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É momento de encontrar o livro Líderes. É momento de encontrar o livro. Veja os exemplos dos reis que se entregaram à idolatria e não chegaram ao arrependimento. Qual foi o fim? Josias foi poupado pela reação que ele teve quando leu, quando tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei. Vocês precisam encontrar o livro, precisam ler, precisam se arrepender das suas condutas, para que Deus tenha misericórdia. Porque senão serão destruídos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.